Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos à final da Copa do Mundo 2023, Azerbaijão. Chegámos à final depois de um longo percurso destes jogadores. Tivemos um ótimo torneio, grandes partidas. Eu, na verdade, cobri poucas. Cobri do Magnus e do Pragnananda. Parece que adivinhava, estes dois jogadores estão na final. Um deles vai ser campeão, o Magnus nunca foi, o Pragnananda também não. Nunca chegou aqui também, à final. Os 4 primeiros classificados, aliás, os 3 primeiros classificados ganham o direito a jogar o torneio de candidatos. Ao que parece, o Magnus Carlsen não irá disputar este torneio. Portanto, à partida, temos aqui os 3 já finalistas que vão jogar os candidatos. Vai ser o Pragnananda, o Caruana e o Abazov. Portanto, temos aqui este grande mestre, que é o herói nacional do Azerbaijão, onde está a decorrer a prova. Ele era o número 49, se não estou em erro, à cabeça deste torneio e chegou à final. Limpou grandes jogadores, aliás, todos estes jogadores limparam jogadores de todas as categorias. Tínhamos aqui 4, 5 indianos a jogar os oitavos. 2 defrontaram-se, que foi o Pragnananda contra o Ergaizi. E muito disputado, o Praga passou. Bom, e agora chegamos à final entre estes dois, o Magnus e o Praga para campeão, e o Caruana e o Abazov para disputarem a prata. Vamos ver 4 jogos neste vídeo, vamos ver a final. Portanto, são 2 jogos, é o sistema normal. 2 jogos, quem fizer um ponto e meio ganha. Em caso de empate, vão a desempate por partidas de semi-rápidas e rápidas, se assim for o caso. Bom, então ontem tivemos a primeira partida entre o Prague e o Carlsen. O Prague está de brancas, saiu aqui com uma inglesa. E aqui ao lance, aqui tudo normal, tudo teórico. E aqui ao lance 6, uma novidade, não é novidade teórica, isto aqui é, mas é um fugir à teoria, basicamente. Não é um lance muito jogado de cavalo F6. Aqui bispo C5 é muito comum, por exemplo. Este cavalo muitas vezes vem parar a B6, não é F6, ok? Só que aqui o Magnus Carlsen parece que queria surpreender o seu adversário. Mas o Prague, sem demorar muito tempo, joga o lance B4. Portanto, parece que o Prague conhece isto bem. Bispo D6, aqui porque não comer? Bom, se cavalo por cai aqui o peão D5, não é verdade? E se bispo por também é a mesma coisa. Basicamente cai o peão. Aqui nem sequer há o lance intermédio bispo C3, porque há cavalo C6, ataca a dama, ainda por cima quando houver retomada aqui a cheque, e cai a torre. E simplesmente se cavalo por E5, captura e vem o cheque, e lá está, o bispo vai cair. Se houver cavalo C6 temos bispo toma por cheque, e depois desta posição as brancas estão melhores. Tem uma estrutura de peões bastante saudável, as pretas não, e isto não rende. Portanto, segue bispo D6, B5 e cavalo D4. Dama A4, agora ataca mais uma vez o cavalo em D4. O Magnus então troca e faz o roque. E o Prague faz o roque também. A6. Portanto, agora qual é o problema das pretas? Este bispo. Por onde é que o bispo vai jogar e como? Vê o lance D3. D3, abrindo a diagonal deste bispo. O Magnus não quer isto, então joga o lance H6. Não era conveniente para as pretas ter este bispo aqui a incomodar, a cravar o cavalo. E veio o lance bispo A3. Bom, e aqui o Magnus Carlsen vai demorar meia hora para jogar este lance. É que aqui de facto há muitas questões. Basicamente, se as pretas aqui se põem nas trocas, vão ficar com um meio jogo barra final pior, porque trocam as peças todas e continuam com o problema do bispo de casas brancas. E as brancas têm um desenvolvimento fácil, as torres estão a entrar, por exemplo, esta por B1, e o Magnus vai ficar o jogo todo à defesa. Portanto, é preciso ver um lance com mais conteúdo. Aqui, bispo D7 era um bom lance, tal como bispo H3. E, por exemplo, bispo H3, e o que é que as brancas têm que tirar? E basicamente o problema fica resolvido. Vão haver aqui trocas e a seguir um torre B8, um C6. Há muita coisa aqui a defender isto. Por exemplo, aqui se as brancas trocam primeiro para simplificar e depois vão a B7, aqui como com um tempo intermédio, e agora ameaça a dama, okay? 2 vezes, e por exemplo, dama C2 e dá cá a torre.
Com a variante Bispo D7, aqui o Magnus devia estar com medo das complicações, porque de facto isto é muito complicado. O Magnus provavelmente estaria com medo do lance Bispo B7. Mas aqui as pretas comem aqui com um tempo intermédio, atacam a dama mais uma vez 2 vezes, e aqui por exemplo, a dama A8, dama por, e agora come o bispo. É que este bispo entretanto ficou no ar. E agora as pretas ainda ameaçam este bispo outra vez, e quando o bispo recua vem bispo B2. E agora recupera aqui a qualidade, por exemplo cavalo D5, e basicamente é um jogo igualado, as pretas estão bem aqui, não havia problema. E lá está, meia hora depois o Magnus não complica, joga torre B8. Vêm as trocas em D6, torre B1, trocas, e basicamente o Magnus resolveu os seus problemas. Bispo C6, aqui ele trocou de damas, o Prague. Aqui não há peão nenhum a ganhar, porque por exemplo depois deste, se as brancas vêm capturar este peão, perdem uma peça com o lance torre C8. Portanto aqui troca tudo, basicamente isto é um final igual. As pretas agora vão ganhar o peão A em princípio, e o peão C é um peão atrasado, irá cair de certeza. E depois aqui de alguns lances, o Magnus aqui vai garantir o peão A. Cavalo F3, atacando o peão D, o peão avança, troca. Cavalo D2, e aqui um detalhe muito engraçado, E3. Garantindo aqui, quer dizer, não garanto, até porque o Prague jogou, não estragou a estrutura de peões, mas basicamente o Magnus Carlsen quer estragar esta estrutura de peões das brancas. Este peão vai cair, e se as brancas tiverem isto tudo alinhado com um peão a mais, pode ser perigoso. Então E3, mas vê o lance cavalo C4 atacando a torre e o peão. Mas basicamente depois das trocas vê o lance agora cavalo D4. Este peão aqui é para cair. Troca, torre C4, C5, segurando o cavalo ali. E basicamente depois disto os jogadores acordaram empate. E temos aqui um 0-0 ou um 1-1. Portanto, o próximo jogo poderia ser decisivo, ou poderá. Foi o jogo de hoje. Vamos ver o que é que aconteceu. Bom, e temos o Magnus Carlsen de brancas agora e o Prague de pretas. O Magnus sai com E4 e 4 cavalos no tabuleiro. Aqui cavalo C3 é um lance, eu diria que é pouco ambicioso. Bispo B5. Aqui há várias respostas das pretas. Penso que aqui Bispo B4 espelho é possível. Bispo C5 também acho que sim. Bispo D6 também já vi. Põe o bispo à frente do peão central, sim, mas a ideia é fazer depois roque, jogar torre E8 e este bispo voltar para F8. Mas também existe cavalo D4, que foi o que o Prague se escolheu. Cavalo por, peão por. Bom, e agora aqui as brancas têm que jogar o lance E5, basicamente. Aqui, por exemplo, cavalo D5 não faz nada. As pretas aqui trocam, simplesmente dão aqui um cheque. Agora forçam as brancas, se calhar, a trocar a das damas. As brancas podem jogar aqui, mas é um jogo muito igualado. Aqui até um D3, que é chato. E aqui força aqui, olhem para isto. Portanto, isto não tem mesmo nada de especial, não esta variante. E assim que é a única coisa que as brancas podem tentar aqui. Aqui uma série de trocas. Basicamente está um jogo igual. As brancas têm este peão dobrado, mas têm a coluna D, em compensação. Bispo C5, há aqui um cheque e dama E6. Portanto, basicamente o Praga aqui eu jogaria dama E7 ou dama E6. Mas dama E6 permite aqui, se houver troca de damas, por exemplo, abrir o peão F e talvez ter aqui uns ataques e fica mais um peão de ala no centro. Portanto, o Magnus diz não, se quiseres trocas tu, e ele troca e já tem o rei mais ou menos no centro. E agora lá está, o peão desdobrado vai ser trocado. D4 é um lance que as pretas não querem fazer, porque o bispo perde a diagonal. E basicamente aqui trocas. Aqui o Prague podia ter comido aqui, mas isto parece um bocado perigoso. Aqui torre DC1 e agora lá está. Este bispo vai sair e pode haver aqui um cheque e torre por C5. E portanto o Prague também não quer complicar muito. Para que estar a entrar em táticos? Isto é um jogo igual. O Magnus tira o rei do centro e basicamente aqui, depois de mexerem um bocadinho as peças, vão haver trocas.
troca tudo e depois trocar o último bispo da posição. Simplesmente bispos de casas pretas, tem que se pôr os peões em casas brancas, é isso que ambos os jogadores começam a fazer, e depois de G6 foi acordado o empate. Portanto, aqui tudo muito soft. O Magnus Carlsen, ao que parece, teve uma intoxicação alimentar, aqui há um dia ou dois, foi depois do jogo com o Abazov, portanto ele parece estar assim um bocado... Ele diz que não está tão concentrado, digamos assim, e portanto aqui por acaso faz um jogo muito pouco ambicioso. Bom, vamos ver aqui o terceiro e quarto lugar. Aqui sim houve muito sangue mesmo. Vamos ver o que é que aconteceu. Jogo de ontem, temos o Nihat Abazov de brancas e o Fabiano Caruana de pretas. Vem aqui um peão de dama, uma catalã. Tudo teórico aqui, peão puro, dama C2, A6, A4, bispo D7. Isto é tudo teórico, ok? E basicamente aqui bispo F4, bispo D6. Aqui as brancas não querem, na verdade não querem comer, porque é mais um peão da ala a vir para o centro. As pretas ficam também com dois peões no centro, abrem a coluna C de repente. É que reparem, este peão de C não deixa esta torre jogar muito bem. A própria dama não sai. E então, dama D3. As pretas capturam, dobraram o peão das brancas, é verdade. Em compensação, as brancas vão ganhar aqui coluna G e este ponto D5 é um posto para uma das peças, para o cavalo. Veio o lance A5, rei H1, troca em F3, C6, portanto o Fabiano Caruana troca o bispo de casas brancas e põe imediatamente o peão em casa branca. E agora tem os cavalos. Torre G1, rei H8, E4. Portanto, as brancas agora vêm pelo centro. Dama E7, torre G3, vai dobrar torres na G, lá está. Torre G8, E5, cavalo H7, pondo o cavalo aqui perto do rei. E aqui vem o lance da Dama E3, que é uma imprecisão. Aqui o que o Abazov podia fazer era jogar o lance cavalo E4 para pôr o cavalo no posto avançado D6. E este cavalo aqui seria muito forte. Porque tem várias ameaças, pressiona F7, ataca B7 e simplesmente é um posto avançado muito bom para este cavalo. E mesmo que venha ao lance F6, as pretas podem trocar, as brancas têm dois peões para deixar lá e suportar este posto avançado. E aqui joga o lance da M3. E aqui o Fabiano Caruana teria a hipótese de fazer o lance F5. E qual é a ideia de F5? É precisamente impedir cavalo E4. É verdade que este peão fica fraco, mas por exemplo, captura, o cavalo captura. Por exemplo, podiam tentar F5, o peão está pregado, não pode comer, mas por exemplo, torre E8, torre E1 e simplesmente E5. E a questão é que nem é tanto por este ponto fraco, é que as brancas têm uma estrutura de peões horrível nesta posição. E basicamente depois de E5 as pretas igualavam fácil. Só que, o que é que aconteceu? O Caruana joga cavalo B6, bispo E4 e aqui faz o erro grave dama B4. E porquê é que isto é um erro grave? Bom, porque a dama precisa estar aqui perto do rei para defender. Dama B4 faz aqui pressão no peão de B2. O Caruana aqui viu qualquer coisa, pensou que poderia comer em B2 tranquilamente ou atacar B2, mas na verdade há muita pressão na posição. E aqui vê o lance bispo toma H7, eliminando o cavalo que defende o rei. Portanto, os cavalos são os melhores amigos do rei. Rei por H7 e agora cavalo E4 finalmente. Só que aqui a ideia já não é jogar cavalo D6. Agora a ideia começa a ser outra. Vê o lance dama E7, o Caruana a perceber que a dama está fora de jogo. E depois do lance F5, o Fabiano Caruana abandonou o jogo. Só F5. Porquê? Bom, lá está. Isto para os grandes mestres, isto é tipo um puzzle. E isto são puzzles que eles resolvem em segundos, se for preciso. Mas reparem, há muita pressão aqui. Muita pressão, tudo a entrar. E aqui, por exemplo, o que é que as pretas podem fazer? O primeiro lance, o mais simples, por exemplo, peão por F5, viria o lance, cavalo F6 cheque. Aliás, aqui até há várias maneiras de ganhar. Outra maneira seria torre por G7 cheque. Mas basicamente para vermos o tema,
o que é que as pretas podem fazer aqui? Por exemplo, peão por F6, viria o lance brilhante, dama por H6 cheque. E depois de rei por torre H3 a checkmate. Aqui lá está, se as pretas voltam para trás, em vez de comerem o peão, agora vem outra vez dama H6 brilha. Por depois de peão por, basicamente as torres entram com cheque e mate. Portanto, não há nada a fazer aqui. Outros lances aqui, por exemplo, vamos supor cavalo D5, trazendo o cavalo, tentando trazer o cavalo para controlar aqui. Torre por G7 cheque. Torre por, e agora torre por G7 cheque. E lá está, a ideia é que agora isto vai cair aqui, portanto as pretas têm que capturar e agora simplesmente o lance F6 cheque, fazendo uma forquilha ao rei e à dama, basicamente acabou. E de facto isto é mesmo diabólico. Não há aqui nada que as pretas possam fazer. Por exemplo, F6. Cavalo por F6. E agora reparem, se peão por F6, mais uma vez veio o brilhante dama por H6 cheque. Depois rei por, vem aqui o mate. E é a mesma coisa, se rei H8 vem aqui dama H6 e depois cai em G8 com o mate. Torres entram, o cavalo aqui apoia. Portanto, aqui basicamente não há mesmo nada a fazer. Por exemplo, o G6. Aqui vem cavalo F6 cheque. E lá está. Isto é tão forte que as brancas nem sequer vão capturar a torre. Vão comer mesmo aqui em G6. Ponto. E, por exemplo, rei H8. Rei H8 perde para mata em 1. Bom, uma tareia. Uma tareia que o Caruana levou aqui. Uma miniatura. Então, no jogo de hoje, o que é que o Caruana tinha que fazer? Ganhar. Era a única hipótese. E então, apesar de ganhar, vamos ver o que é que o Caruana fez. E4, siciliana. Bom, aqui só o primeiro lance. O Abasov tem um ponto. Só precisa do empate para passar. A defesa siciliana normalmente é uma defesa que se joga para o desequilíbrio. A siciliana é para ganhar ou para perder, não é para o empate. Aqui uma decisão um bocado controversa, na minha opinião, do Niat. E5 é o lance que joga para o empate, por exemplo. C5 é o lance que joga para ganhar outra vez, ou para perder. E temos aqui uma tema 9, cavalo F6, aqui várias hipóteses cá para o Caruana, podia entrar aqui nesta variante cavalo puro e bispo D3, ou E5 em vez de bispo D3, é uma hipótese. Outra hipótese seria entrar nisto, cavalo DB5, D6, é outra variante, ok? Mas o Caruana aqui joga o lance bispo F4, é curioso. Bispo B4, gravando o cavalo e fazendo pressão em E4. Cavalo DB5. Aliás, cavalo B5. Cavalo por E4. Aqui reparem que este cavalo está pregado, mas parece que as brancas vão perder, as pretas vão perder uma torre, ou uma qualidade. Dama F3. Bom, aqui reparem, isto ir à gula assim do peão, aqui basicamente as pretas jogariam rei F8, e reparem, aqui ganhar assim a torre, isto é tudo, parece que muito fácil, mas aqui reparem, dama F6 é um lance muito forte para as brancas. Basicamente atacam com muita força em C3, e reparem, quando este cavalo comer, se comer aqui de cavalo, por exemplo, se fossem as pretas a jogar, vai aqui cair com cheque e depois ainda cai uma torre limpa, porque a dama está aqui atrás a segurar. Este bispo é atacado, este bispo não pode ir assim para qualquer lado, por exemplo, bispo D2, defendi tudo, checkmate. Portanto, isto é muito perigoso para as brancas não podem jogar assim à papo seca e comer tudo o que aparece. Dama F3, faz pressão aqui, defende aqui o cavalo, mais ou menos, vê o lance de D5, cavalo C7 cheque, rei F8 e agora grande roque. Lá está, mais uma vez, estas variantes são muito perigosas para as brancas. Aqui aparentemente o lance mais forte das pretas seria E5. Mas lá está, depois de bispo D2, parece aqui lógico, as pretas vão capturar aqui e este rei vai ficar no centro. Isto pode ser bem perigoso para as pretas. Para as brancas, desculpem. E por exemplo, se o bispo voltar por aqui, para G3,
Então aqui as pretas de repente jogam dama A5. E reparem, isto tem muita força em C3. Muita força. E as brancas aqui já estão mal. Portanto, o Fabiano Caruana Roca. E aqui o Abasov vai fazer o melhor lance. Bispo por C3. Está correto. Quer manter este cavalo forte no centro, estragar a estrutura de peões das brancas, e esta dama em conjunto com este cavalo podem ser bem perigosas. Peão por C3, dama E7. Aqui, lá mais uma vez, o computador aqui diz que é 5 que seria o melhor lance para as pretas. Agora ameaça comer o cavalo, ameaça o bispo. Aqui as brancas poderiam comer em D5. Isto era uma variante. E as pretas teriam que jogar F5. Sempre com o tema do cavalo aqui, a ideia é entrar, dar cheque e mate. Quer dizer, não é mate, mas as brancas ganham, perdem a dama. Portanto, o Abasov vai manter sempre este tema. Mas aqui joga o lance da M7. C4. O Caruana joga isto tudo ao toque. O Caruana estava bem preparado. É incrível a preparação destes grandes mestres. Qual é a ideia de C4? Ataca bem D5, mais uma vez. Este ponto D5 já estava aqui bem carregado. E a dama defende o ponto A3. Dama F6. Aqui aparentemente de cavalo B4 era o lance mais forte. Bom, mas isto são linhas de computador. Aqui dama F6 é um lance que faz sentido. Aqui ameaça mata em 1. E rei B1 é um lance que pode não servir, porque há este cheque. Veio o lance então C3, bloqueando tudo isto. G5. Bispo D6 cheque. O cavalo não pode comer. Está sobrecarregado. Se não cair aqui a dama. E depois de rei G7, troca-se as damas e finalmente cai a torre. Cavalo por bispo, troca tudo. E F3. Aqui com muita calma. Aqui, por exemplo, torre D5 vai permitir outra vez cavalo E4. Ok? E basicamente o Caruana garante aqui que este cavalo não entra em jogo, ponto final. E este cavalo de C7 parece que escapa sempre. Parece. Cavalo F5 e lá está, cavalo C7. O que é que as pretas poderiam fazer para impedir esse cavalo de sair daqui? Não estou a ver. Por exemplo, cavalo E8 não serve. Basicamente a torre captura. Por exemplo, B6 para jogar bispo B7, vem bispo B5. E por exemplo, bispo B7 simplesmente troca e agora torre D8. Por exemplo, rei E7, torre B8. E agora esta torre vem ajudar. Esta torre vem ajudar. Portanto, o Abasov nem sequer tenta ir capturar esse cavalo. O cavalo vem-se embora. E aqui bispo B5. Cavalo E3. E basicamente, depois daqui, aqui um bom lance do Caruana. Um lance muito interessante. Captura aqui. Se come, são duas peças por torre. Ou seja, no fim fica a ganhar uma torre, porque já está a ganhar uma qualidade. O Abasov simplesmente captura ali e joga o lance torre E4. Obviamente que aqui capturar seria suicídio mesmo, porque havia cavalo por cheque, a descoberto, e cai o bispo B5. Portanto, torre E4, peão por C3, agora dá aqui um cheque, torre E3, A6, e aqui troca, o bispo saiu de C6, aproveita para dobrar mais uns peões. Bom, e basicamente o Caruana agora tem que ganhar este final. Torre por C6, torre E7. É uma qualidade a mais. E as brancas, este peão vai cair agora. E lá está, esta torre aqui, torre E2 parece forte, mas torre D2 vai defender tudo. E é o que acontece. Obviamente que as pretas não vão querer trocar torres, têm uma qualidade a menos. Se é trocada uma torre, vai ser mais fácil para as brancas ganhar. Bom, e agora aqui o objetivo deste final vai ser as brancas tentarem trocar aqui um peão e tentarem empurrar o rei preto para trás. E depois aqui de algumas manobras. Torre E5, portanto aqui, lá está. O Abasov põe o bispo em G6, defendendo este ponto. E estes peões aqui vamos ver, porque estão em casas pretas, mas lá está, as torres brancas não conseguem entrar pela sexta. Porque este peão defende bem o bispo que para tudo. Dá aqui um cheque. Torre C2,
torre B2. Aqui a tentar trocar as torres, obviamente que o Abazov não quer. E finalmente o lance H4. Este lance é bem conseguido. A torre está aqui, ótimo, porque lá está, vai ser necessária para capturar em H4, porque esta torre está aqui a fazer pressão. E lá está, reparem que as pretas vão ficar com os peões isolados, porque não conseguem manter aqui. Se veio o lance F6, isto é suicídio. Aqui simplesmente torre B7 cheque e agora bispo F7 perde já para este e, por exemplo, depois deste é a mesma coisa. Dá aqui o cheque e depois disto isto está perdido, basicamente. Aqui até seria torre D6. Torre B8 não, porque vem torre E2 e ainda defende. Mas basicamente torre D6 e estes peões agora vai aqui tudo. Esta torre corta aqui o rei. Portanto aqui, lá está. Este peão vai ficar isolado. Captura torre, claro. H5. E agora, depois de torre C6, este foi o erro grave do Abazov. Erro grave, assim, a posição está a ganhar para as brancas, apesar disto ser muito difícil de jogar. Mas, aparentemente, o Abazov teria que manter aqui uma torre. Porque o plano das brancas qual é que é? É jogar rei H4 e F5. Desprovendo este bispo desta casa, capturando finalmente o peão de H. Bom, e aí vai ser mais fácil de ganhar. E com a torre aqui, as brancas, quando jogarem aqui o rei, vem simplesmente o cheque. Portanto, seria mais difícil aqui, as brancas teriam que batalhar muito mais. Bom, mas depois de muito tempo de jogo, veio o lance torre C6 e lá está, rei H4. Torre E6, F5, é uma forquilha, porque agora depois de bispo toma, agora veio o lance torre F4, pregando o bispo, torre E5, e que depois da captura em H5, o Abazov abandona. Simplesmente porque vem o lance G4 e não há nada a fazer. Por exemplo, rei E6, e lá está, G4. E agora vai conseguir trocar as torres. Bom, e depois de rei G5 está a ganho o jogo. Por exemplo, o que é que as pretas podem fazer aqui? Aqui rei D5, rei E6, é tudo a mesma coisa, porque vem aqui o lance torre F6. Vamos jogar rei E6 então. Cheque, e isto é um final beabá. Rei puro, e o rei branco está muito bem colocado. À frente do peão não há hipótese. Por exemplo, rei F8, rei F6, fazendo a oposição. Bom, e isto aqui, lá está, G5 avança, e aqui até pode avançar direto, fazendo a oposição final. Isto é o final de Beabá. E aqui as brancas ganham. Portanto, o Caruana precisava mesmo de ganhar e conseguiu ganhar. Um excelente jogo. O Caruana tem um estilo combativo excelente. Na minha opinião, o Niat pôs um bocado a jeito. Foi jogar uma siciliana, linhas agudas, jogo muito complicado. Só precisava do empate. Bom, isto está ao rubro. Amanhã vamos ter as decisões todas finais. Vamos ter o desempate semi-rápidas e talvez rápidas. Vamos ver. Por hoje é isto. Portem-se bem.